Aleluia, graça e a paz, queridos. Que bom estar com vocês nessa manhã. Bendizemos ao Senhor por essa oportunidade. E antes de nós entrarmos na boa parte, de aprendermos aos pés do Senhor sobre a sua bendita palavra, eu quero dizer que nós temos ainda os livros Seja Feliz Hoje, o caminho do contentamento. Nesses tempos em que as pessoas buscam tanto a felicidade a todo custo, há uma felicidade, uma alegria que flui diretamente do Senhor para nós, que independe das circunstâncias ao nosso redor. O Senhor quer que a gente desfrute da sua companhia, da sua alegria, e muitas vezes as pessoas estão buscando em cisternas rotas o que só encontramos na fonte da água da vida, que é o Senhor. Cegos, às vezes, por muitas ideologias, nós nos desviamos e deixamos de desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Ou então ficamos no aguardo de que seremos felizes quando? Quando nos casarmos, quando tivermos filhos, quando nos formarmos. E, na verdade, o que a gente tem para viver hoje. E o Senhor quer que você viva em alegria e contentamento hoje, com aquilo que você já tem nas mãos, com aquilo que Ele já te deu. E esse livro quer despertar você para que você entenda isso. E eu espero que esse ensino transforme a sua mentalidade, gere um novo olhar na sua vida e seja bênção para o seu coração, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 14. E nós vamos ler do verso 21 ao verso 26. Eu vou usar a nova versão transformadora, a NVT. João 14, a partir do verso 21, Jesus está dizendo assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Judas, não o Iscariotes, disse: por que o Senhor vai se revelar somente a nós e não ao mundo em geral? Jesus respondeu: quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará, e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembrem-se, estas palavras não são minhas, elas vêm do Pai que me enviou. Eu digo estas coisas enquanto ainda estou com vocês, mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. A pergunta dessa manhã é: tu me amas? Será que nós temos amado a Jesus? O texto deixa muito claro para a gente o que Jesus está dizendo àqueles que já o conheciam e já o seguiam. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Quem tem os meus mandamentos e os obedece. A gente está vivendo um tempo, pessoal, em que muitos falsos ensinos estão se levantando. Por isso nós precisamos de conhecer as Escrituras para não sermos enganados por um ensino que parece ser legítimo, mas na verdade é uma distorção daquilo que Jesus está dizendo. Isso é altamente perigoso. Gente, o diabo é o pai da mentira. Ele é o pai, o especialista em engano. E o que é engano? É o que parece verdadeiro, mas é falso. Quando você está diante de uma réplica de uma joia, ou da réplica de uma obra de arte, você só vai identificar o que é mentira e o que é a obra verdadeira, se você for um especialista em obra de arte, ou um especialista em pedras preciosas. Se você for um leigo, você vai olhar para uma e para outra e vai falar: não vejo diferença nenhuma, então qualquer coisa te é vendido. Por isso nós precisamos de nos tornar especialistas na palavra de Deus. Nós precisamos de buscar o ensino. Gente, hoje nós temos uma gama enorme de ensinos. Cuidado com as fontes de onde vocês têm bebido. Mas, graças a Deus, temos escolas teológicas sérias,
respaldadas há anos por gente séria. Hoje nós temos literatura muito boa. Eu recomendo no meu canal no YouTube um livro que se chama Redescobrindo Sua Bíblia, que é como se fosse assim, um fundamento para quem está começando a ler a Bíblia agora, entender como é que é a estrutura dos livros, como a Bíblia foi escrita, quantos anos ela foi escrita, por quantas pessoas ela foi escrita e de qual mensagem linear a Bíblia trata. Então é uma coisa tão preciosa. Quando eu recebi esse livro alguns anos atrás, ele foi um divisor de águas na minha compreensão das Escrituras Sagradas. Hoje nós temos versões como a NVT, por exemplo, a nova versão transformadora, que é uma linguagem facilitada, para que você leia e compreenda o que você está lendo. Então nós somos indesculpáveis, gente. Tem gente no mundo que, pelo amor de Deus, quer uma página de uma Bíblia. Nós temos acesso à Bíblia, de várias versões. Nós entramos no YouTube, lá nós podemos acessar estudos bíblicos, gratuitamente. Então nós somos indesculpáveis. E o Senhor está nos chamando para nós conhecermos a verdade, para identificarmos os falsos ensinos. E um desses falsos ensinos que tem sido propagado é a hipergraça. Jesus já fez tudo, você não precisa de fazer absolutamente nada, você é salvo pela graça. É uma verdade, você é salvo pela graça. Você não é salvo por absolutamente nada que você faça. Não de obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para expiar, pagar a culpa que era nossa. E isso é um dom de Deus, é graça. Não há nada em nós que nós possamos fazer, por mais excelentes que a gente seja, para nós sermos salvos. Não somos salvos pelas nossas boas obras, pelas nossas atitudes. Somos salvos pela graça. Entretanto, vale dizer que a palavra de Deus diz que nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para praticar as boas obras. Uma vez que eu me encontrei com a pessoa de Jesus Cristo, e Ele me arrancou do domínio do pecado, me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, foi isso que Deus fez. Nós então agora vivemos como Jesus. Jesus é o nosso padrão. Às vezes as pessoas falam, não tem mais lei, esse negócio da lei. Olha, Jesus elevou o padrão. Na verdade, Ele não destruiu o padrão. Ele falou assim, eu não vim descumprir a lei, eu vim cumprir a lei. Ele elevou o padrão. Antes, no Antigo Testamento, adulterar era pecado. Aí Jesus vem e eleva o padrão. Se você olhar para uma mulher com o desejo de adulterar, você já adulterou com ela. Elevou o padrão, sim ou não? E por que Jesus fez isso? Porque é impossível? Não. Porque Ele quer nos santificar. E o que é o processo de santificação? À medida que andamos com Ele, seremos como Ele é. E Jesus nos passou uma série de ensinos. E a hipergraça ignora isso tudo. Ela ignora. Primeira coisa, ela desmerece o Antigo Testamento, o que Jesus não fez. Inclusive, quando Ele está com discípulos no caminho de Emaús, Ele vai apresentando as Escrituras. E os discípulos no caminho de Emaús falam, quando eles reconhecem Jesus, o nosso coração ia queimando à medida que Ele nos expunha as Escrituras. Que Escrituras? O Antigo Testamento. Porque o Novo estava em curso, o Novo estava sendo escrito. Jesus ensinou as Escrituras, cumpriu as Escrituras. O Novo Testamento não foi anulado. Nós vivemos hoje sob uma nova aliança. Nós vivemos a nova aliança por causa do sacrifício de Jesus. Mas todo o Antigo Testamento aponta para o Novo Testamento. O Antigo profetiza, o Novo cumpre. E existem profecias no Antigo que ainda não se cumpriram. Então, o Antigo Testamento, a Bíblia é gente, de Gênesis a Apocalipse. Se você vê alguém falando que o Antigo Testamento não vale mais, cuidado, essa é uma meia verdade. Nós não vivemos mais sob a lei, vivemos sob a graça, mas inclusive a nossa santificação está diretamente conectada aos mandamentos de Deus. E aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora em Mateus, no capítulo 5. Não, mentira. Mateus, no capítulo 6. Nós vamos ler de 1 a 24. Mateus, capítulo 6.
Jesus está ensinando. Tenham cuidado. Não pratiquem suas boas ações em público para serem admiradas por outros, pois não receberão a recompensa de seu Pai que está no céu. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Deem sua ajuda em segredo, e seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. Então seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias, sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Seu Pai Celestial os perdoará, se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo e lavem o rosto. Desse modo, ninguém notará que estão jejuando, exceto seu Pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em vocês é na verdade escuridão, como é profunda essa escuridão. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste como tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã não são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta hoje para os problemas desse dia. Agora volta um capítulo e vai comigo para Mateus 5, e nós vamos ler de 43 a 48. Mateus 5, de 43 a 48. Vamos pegar do 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe dar um tapa na face direita, oferece também a outra.
Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Jesus elevou o padrão. E Ele não fez isso apenas visando nos punir ou tornar as coisas difíceis para nós. Ele fez isso certo de que enviaria o Espírito Santo, que nos capacita a ser semelhantes a Ele. Quantos de nós dizemos que amamos o Senhor, mas na prática, no dia a dia, nas decisões cotidianas, na maneira como a gente exerce o nosso trabalho, no ambiente onde a gente estuda, no serviço doméstico, quantas vezes nós não estamos contemplando nenhuma dessas orientações de Jesus? Nós não observamos nenhum tipo de mandamento do Senhor. Quantas vezes a gente se contenta em viver eu não mato, não roubo, não adultero? Tá bom. Gente, o Senhor nos chamou para ser seus seguidores. Ser seguidor de Cristo é se tornar imitador dele. E não apenas uma imitação que é gerada apenas pela decisão e pelo esforço de imitá-lo. Mas nós recebemos para isso o selo do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito com o qual eu e você fomos selados para a redenção. E é esse Espírito que habita em você, que quer te transformar dia após dia à semelhança de Cristo. Mas isso começa pela observação e obediência à palavra de Deus. Jesus disse a maneira como nós deveríamos viver. Eu li para vocês aqui uma série de padrões, e se vocês virem outros textos ali nos evangelhos, vocês vão ver claramente que Jesus fala sobre adultério, que Jesus fala sobre vários assuntos. Ele não está enchendo linguiça não, gente. Ele está nos dizendo exatamente como nós devemos viver. E tudo isso se resume em uma só lei: ama o teu próximo como a ti mesmo. Ou, ama o teu próximo como eu te amei. Como Jesus te amou? Você já correspondia? Você já entendia? Você já tinha aceitado quando Ele te amou? Não, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Foi a misericórdia dele que nos alcançou. Você pensa talvez que você veio para a igreja e você aceitou Jesus. A gente usa muito essa palavra, né? Aceitou Jesus. Na verdade, foi Ele que nos atraiu, Ele que nos convenceu da justiça, do pecado e do juízo, e o Espírito Santo te apresentou a pessoa de Jesus. Que grande privilégio nós temos. E o que a gente está fazendo com isso? Somos salvos para a prática das boas obras que de antemão foram preparadas para que vivêssemos nela. É o que a Bíblia diz. Será que nós estamos vivendo na prática de boas obras? Porque a prática de boas obras, gente, não é só generosidade, auxílio aos pobres e aos necessitados. A prática das boas obras é viver a vida que Jesus viveu. É ter uma forma excelente de viver a vida. É perdoar aqueles que nos ofendem. É literalmente insistir com aqueles que a sociedade às vezes já desistiu. É não descartar pessoas. É não fazer com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. É não expor a nudez do outro. É não propagar o pecado do outro.
É não se assentar na roda dos escarnecedores e participar de conversas que Jesus não participaria. A gente toma cuidado com as montanhas, o adultério, a pornografia, a fornicação, o uso de drogas. Mas não são as montanhas que jogam a gente no chão. Elas são grandes, a gente se desvia delas. Pedras pequenas jogam a gente no chão. E com elas a gente não tem a menor preocupação. E a gente continua vivendo uma vida cristã meia boca, que não glorifica e não testemunha o Senhor. Sabe, gente, a gente não rouba nenhum banco, mas a gente leva a caneta do patrão para casa. A gente rouba horas de trabalho, porque ao invés de você estar fazendo o seu trabalho, você está assistindo pregação no YouTube. Você rouba horas de trabalho, porque você pega, vou chegar atrasado, bate meu cartão para mim. Não chegue atrasado. Pontualidade é questão de caráter. É consideração com o tempo do outro. Mas nós somos prolixos, vivemos uma vida meia boca. Tem um tanto de empresário que não quer contratar crente. Isso é motivo de vergonha. Porque nós deveríamos ser os caras disputados pelo mercado. Meu funcionário crente, ele não faz só aquilo que ele é pago para fazer. Ele sempre vai além. Ele é excelente. Ele anda a primeira milha e a segunda. Ele dá a túnica e a capa. Às vezes a gente pensa que oferecer a outra face é uma coisa literal. Em alguns momentos pode até ser. Mas oferecer a outra face, entendeu? É quando alguém pensa que está te abusando. Às vezes você pensa isso muito no vínculo empregatício, né? O patrão está me abusando. Ninguém pode humilhar quem vive de joelhos. Ninguém derruba quem já está no chão voluntariamente. E se nós estamos humilhados diante de Deus, ninguém consegue nos humilhar. Mas você consegue reverter a situação para o nome de Deus ser glorificado através do seu serviço voluntário. Jesus falou, ninguém tira a minha vida. Tem aí aquela discussão, os judeus mataram Jesus, os religiosos mataram Jesus, Pilatos matou Jesus. Gente, Jesus falou, ninguém tira a minha vida eu dou porque eu a quero dar. E nós somos imitadores de Cristo, mas a gente não quer dar a nossa vida. A gente não quer morrer para o nome de Deus ser glorificado. A gente não quer fazer mais do que nos é pedido para fazer, para o nome de Deus se glorificar. Aí não, Helena, aí vai ser colocado no lugar do abuso. Depende da sua perspectiva. Jesus podia também falar, aí pai, não vou morrer não, isso é abuso, hein? Eu não fiz nada, não sou culpado. Esse tanto de picareta, pecador, o povo que o Senhor me mandou para ele, me rejeitou, estou fora, pode me levar de volta. Não vou me submeter a nenhum abuso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Gente, eu não estou dizendo aqui sobre, você está apanhando do seu marido. Deixa eu abrir esse parênteses, porque, embora pareça óbvio, é bom a gente deixar as coisas muito claras, né? Se você está apanhando do seu marido, querido, há uma situação de abandono e de risco de vida. Você precisa denunciar esse cara para a polícia, isso é crime. Eu não estou falando de ser coparticipante com crime, não. Não é disso que eu estou falando. Uma injustiça está sendo praticada, algo contra a lei está sendo praticado, e você, deixa me bater. Não é isso, não. Não é isso que está sendo dito aqui. Crime é crime e deve ser tratado com a polícia. Ou é psicopata? Psiquiatra. Ou o que for necessário, o profissional da área que for necessário. Não é disso que nós estamos falando aqui. Jesus está colocando aqui de uma maneira muito clara a forma como a gente deve viver a vida ordinária, a vida diária, a vida cotidiana. Como nós podemos glorificar a Deus imitando a Cristo na maneira que Cristo viveu. Sendo imitadores de Cristo. Nós estávamos conversando ali antes da gente vir para o culto que como alguns exemplos, eles ficam tão marcados na vida dos nossos filhos que a gente nunca parou formalmente para ensinar, mas eles captaram só de observar, não é assim? Então o João estava contando uma história que a nossa filha mais velha, a Clara, há uns anos atrás, eu ia gravar um programa de televisão nos Estados Unidos, e eu ficava fora por cerca ali de 10 dias, gravando o Clube 700, isso já tem mais de 10 anos. Então a Clara estava ali com quase 20 anos de idade.
E os meninos chegaram do colégio um dia, e a mesa estava arrumada, e uma macarronada sobre a mesa. E os meninos olharam para a mesa, olharam uns para os outros, falaram: mamãe chegou. E aí a Clarinha saiu da cozinha e falou assim: não, mamãe não chegou. Foi eu que arrumei a mesa como ela, e eu preparei a macarronada como ela, para aplacar um pouco a nossa saudade. Eu nunca tinha ensinado formalmente para a Clara como é que ela colocava a mesa, como é que ela colocava os guardanapos, como é que ela dispunha a mesa. Mas ela fez exatamente como eu fazia, a ponto dos nossos outros 3 filhos pensarem que eu estava em casa. Da mesma forma, anos mais tarde, o Miguel estava andando comigo de mão dada, é o segundo, estava andando comigo de mão dada, eu com mão dada com ele, e ele no canto da calçada. E aí ele soltou a minha mão e passou para o lado de fora da calçada e me pôs para o lado de dentro da calçada. Eu disse: o que é isso, menino? Você é meu filho. E ele falou assim: mãe, não querendo te desrespeitar, eu sou homem. E eu falei assim: que lindo. O João nunca ensinou isso formalmente, mas eles viram a vida inteira o pai me colocando para o lado de dentro da calçada. A vida inteira o pai me colocando no canto, no ônibus, no avião, o pai abrindo a porta do carro para eu entrar. O exemplo arrasta. Da mesma forma, nós como cristãos, nossa prática do cristianismo tem que falar mais alto do que o nosso evangelismo e os nossos folhetos. Você foi chamado para viver uma contracultura, a cultura do céu se sobrepondo à cultura da terra. Então, se você já era honesto, seja mais honesto. Se você era pontual, seja mais pontual. Se você já ajudava sua mãe em casa, sua esposa, seu marido, agora é mais, porque Jesus subiu o padrão. E é assim que nós seremos conhecidos. Se tivermos amor uns pelos outros, e quem ama, presta atenção no que é importante para o outro. Sabe o problema de nós brasileiros, gente? É que nós não temos senso de coletividade. A gente só pensa no individual. Então, porque nós não pensamos no coletivo, a gente joga lixo no chão. A gente não pensa no coletivo, o banheiro depois do culto está uma pocilga. A gente não pensa no coletivo, a gente fura fila. A gente não pensa no coletivo, a gente guarda lugar. A gente não pensa no coletivo, a gente faz o que não é para fazer, a gente negligencia os horários, a gente chega atrasado, a gente não cumpre os combinados, porque a gente só pensa no nosso bem-estar. Isso nada tem a ver com cristianismo. Porque nós somos cristãos, os ambientes onde a gente entra deveriam se transformar pela nossa simples presença. Tem um papel no chão? Cata. Mas não fui eu que julguei. Mas não foi Jesus também que pecou como você pecou. Sabe, gente, a gente tem que, perder esse negócio. O que eu posso fazer para tornar o mundo um lugar melhor, enquanto Jesus não vem restaurar todas as coisas, como eu já posso viver com uma antecipação daquilo que eu almejo, daquilo que eu aguardo ansiosamente. Se eu estou sob o reino de Cristo, se Ele é realmente o meu rei, Ele não vai reinar sobre mim, no novo céu e na nova terra, não. Ele já reina sobre mim hoje. Então o meu emprego será um lugar melhor, eu serei excelente em tudo que eu vou fazer. O lugar que eu entro, ele sai mais bonito e mais limpo do que quando eu entrei. O banheiro que eu entro, nunca mais vai ser o mesmo banheiro depois que eu sair. Às vezes a gente pensa, que todo mundo quer ir, eu quero ir para a África, dar minha vida. Não, começa lavando o banheiro. Começa sendo um bom filho. Começa lavando a louça. Começa lavando a louça, para depois Deus te mandar para a África. Seja fiel no pouco. A grande queixa do mundo é que nós temos um discurso muito bonito, mas na prática nós fazemos o contrário. Ah, mas os espíritas são excelentes no apoio, no acolhimento de necessitados. Mas eles pensam que a salvação é pelas obras. Eu sou salvo pela graça, não preciso de fazer nada. Mentira! Você é salvo pela graça, e é por isso que você tem que fazer. É por isso, porque você estava condenado, e alguém que não tinha culpa pagou o preço que era meu e seu, para que você vivesse agora de uma nova maneira de viver.
A gente tem que parar, gente, sabe, de ser contra fatos, não tem argumentos. Aguarde. Nós já estamos vendo de uma maneira muito clara como uma narrativa falsa toma força como se fosse verdade. Falso, verdade ou mentira? É tanto absurdo, e o mundo passou por um processo de idiotização coletiva, principalmente o Ocidente. Gente, porque o TikTok, lá no Oriente, ele só entrega conteúdo educativo. Aqui no Ocidente é só dancinha e besterol. Porque eles querem o quê? Eles são intencionais. Eles querem que o Ocidente fique imbecil, que a próxima geração fique burra e depressiva. Enquanto isso, os filhinhos deles, pergunta para os filhos do Mark Zuckerberg se eles têm acesso à internet. Não se engane, o mundo jaz no maligno. Satanás sabe como põe a mesa para nós. E a gente vai comendo cocô pensando que é brigadeiro. Então, deixa eu te falar uma coisa. Já há um processo de idiotização, e não é de agora, não é de TikTok não, ele já vem anterior a isso. A manipulação das notícias pela grande mídia. Eles noticiam de acordo com os próprios interesses, não é sobre verdade. É sobre interesses de pequenos grupos e manipulação de poder. E aí as falsas narrativas vão sendo entregues como coisas verdadeiras e o povo vai engolindo. A última aí é que Jesus era palestino. Gente, a inscrição na cruz era Rei dos Judeus. A Palestina só veio existir século depois que Jesus já tinha morrido. Mas a narrativa está aí. E tem um tanto de crente acreditando. A Bíblia fala que Jesus era judeu. Ele vivia a prática do judaísmo. Ele foi condenado pela elite judaica. Seus discípulos eram judeus. E aí vem um e fala, Jesus era palestino. E um tanto de gente engole isso. Porque não estuda nem Bíblia e nem história. Não estuda nem história, porque se estudasse história, mas é verdade, os professores de história estão ocupados com outro objetivo, doutrinar as nossas crianças. Presta atenção no que está acontecendo. E essa falsa narrativa, ela vai se expandir, porque agora tem a inteligência artificial. Nós teremos provas contra nós, de coisas que nós não fizemos. É tão interessante, gente, que nenhum discípulo de Jesus que foi morto, ele foi morto declaradamente dizendo, ele está sendo morto porque ele ama Jesus Cristo e está anunciando Jesus Cristo. Não. Quando o pessoal de Éfeso implicou com Paulo, que ele estava pregando o Evangelho, por que eles foram lá denunciar para as autoridades? Porque Paulo estava prejudicando o comércio das estatuetas de Diana, a deusa dos Efésios. Esse cara está atrapalhando o nosso comércio. Essa palavra aí não está... Aí o que eles foram lá dizendo para os magistrados, para os líderes? Olha, ele está pregando contra Roma, ele está pregando contra o governo, ele está pregando uma doutrina que é diferente da nossa, ele está prejudicando, ele está falando contra a deusa Diana. E aí o povo começou a gritar, Diana, viva Diana dos Efésios, viva Diana. E cada lugar que os discípulos foram acusados de alguma, era desordem, era arruaça, era estar insuflando o povo contra o governo romano, era rebelião, não era nada efetivamente. Jesus, ele está anunciando Jesus. Da mesma forma, a igreja vai começar a ser perseguida, e você já teve uma amostra grátis. Nós somos, afinal, propagadores do ódio. Nós temos um discurso de ódio. Nós somos homofóbicos. Mas será que não somos? Será que não temos um discurso velado de ódio? Viva o cristianismo. Não apenas fale de Cristo. Deixe Cristo ser em você. Cristo em vós, a esperança da glória. Deixe que Jesus se derrame através das suas atitudes cotidianas. Seja uma excelente mãe, seja uma esposa fiel, seja um excelente marido. Cumpra a sua palavra. A sua palavra tem que ter a mesma importância que um documento assinado. Seja pontual nos seus compromissos. Não propague escândalos e más notícias.
Não dê plateia para quem vive de trazer escândalo no reino de Deus. Esses sites sensacionalistas só crescem porque crente dá ibope. Isso é se assentar na roda dos escarnecedores. Tenha uma nova atitude. O irmão caiu, dobre o seu joelho e ore por ele, ao invés de ficar pedindo oração para os outros. Vou contar para você orar. Você não precisa contar para o outro orar, não. O outro não precisa saber do pecado do outro, não. Dobre o seu joelho, coloque diante de Deus. Deus, podia ser eu. Podia ter sido comigo, Senhor. Tem misericórdia do fulano, restaura aquela casa, restaura aquela família. E levanta como testemunho. Mas a gente hoje está fazendo uma coisa completamente diferente. Há um tempo atrás, aí teve uma menina que tirou a própria vida por causa de um site sensacionalista desse, um canal de notícias, tal de Choquei. Mas no mundo cristão não tem diferença nenhuma. Fuxico Gospel e outros adjacentes. Ah, porque a filha da Helena Tanuri, eu é que sei o que eu passo com a minha filha, ninguém mais pode falar. Eu é que sei da minha história, eu é que estou calçada nos meus sapatos. Mas tem gente que se alimenta de lixo e dá ibope para essa galera que se finge de crente, mas não tem nada de Jesus nisso. Não pense você que tudo que você coloca gospel depois te avaliza, não. Deve ter um Satanás gospel. O poder do evangelho aniquila as trevas. O poder do evangelho é vida, é luz, é sal. Nós não estamos ocupados em convencer ninguém, nós estamos ocupados em anunciar Jesus com as nossas palavras e com a nossa atitude. Quem será convencido já é com o Espírito Santo de Deus, essa obra é dele. Ah, a gente está muito preocupado com o pecado do outro. Deixa eu te falar, combata o seu. Combata o seu pecado, porque você não pode separar joio de trigo, é o que a Bíblia diz. Só o Senhor vai fazer essa separação. Então cuide você de ser trigo, cuide você de ser sal, de ser luz, de ser ovelha e não bode. 1 João 2, 15, 16, para nós encerrarmos, diz claramente assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Gente, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. E a gente tem que começar a não só ler, mas nos tornarmos praticantes do que lemos. Quando está falando para a gente não amar o mundo, não é não amar o planeta, não é não cuidar da natureza, não é não respeitar as pessoas, não ameis o mundo, é não se apegue às práticas que são naturais no mundo. Não abrace a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não abrace esse estilo de vida, não ame esse tipo de coisa. Ame o Senhor, priorize o Senhor. Pergunte ao Senhor, que área na minha vida que está capenga, que eu preciso da sua excelência transformando a minha vida. A gente faz campanha de oração para um emprego melhor, a gente faz campanha de oração para comprar uma casa própria, mas a gente não faz campanha de oração para deixar de ser fofoqueiro. Não faz campanha de oração para podar a nossa língua. Não faz campanha de oração para ter mais atenção às necessidades do pobre, da viúva, do órfão, do necessitado. Jesus quer dilatar o nosso coração, igreja, porque contra fatos não há argumentos. Quando nós vivermos o cristianismo, o mundo inteiro pode fazer narrativas falsas, a nossa vida vai bradar a Cristo, e muitos, sim, nós seremos rejeitados, sim, garantido, mas também nós atrairemos multidões aos pés do Cordeiro de Deus. E nós estamos na terra para isso, é para atrair as pessoas que não creem a Cristo. Muitas vezes nós temos um discurso escapista: a hora vem, Senhor Jesus, salva a gente da bagaça, e que se lixe quem ainda está no inferno. A melhor maneira da gente apressar a volta de Jesus é sendo sal, sendo luz, propagando a verdade, para que o Espírito Santo complete a obra que Ele ainda quer completar na vida de milhões de pessoas que estão indo pela porta larga.
Ser frequentador de igreja, meu irmão, qualquer pessoa é. Mas você pode entrar com uma bicicleta a vida inteira numa garagem, ela nunca vai ser um automóvel. Tem gente que vem à igreja a vida toda, desde que nasceu, mas não nasceu de novo. Porque o novo nascimento é evidenciado por uma nova vida. Uma vida que reflete Deus nas pequenas coisas. Feche os seus olhos. É tempo, igreja, de nós despertarmos. Sairmos da apatia de uma vida cristã meia boca. Muito fácil a gente ser crente na igreja. Seja crente no trabalho, seja crente na faculdade. E ser crente não é ser o chato, não. Ser crente é provocar sede. Será que as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão com mais sede de Deus por causa da nossa vida? É isso que o sal faz, ele provoca sede. Ele não só tempera, ele não só dá sabor, realça o sabor, ele não só preserva para que não haja putrefação, ele também produz sede. E nós estamos no mundo para sermos sal, meu irmão, minha irmã. Tem gente que não faz diferença nenhuma, entra e sai, não faz diferença nenhuma. Será que quando a gente pede demissão, o patrão fala, fica. Preciso de alguém como você aqui. Será que na igreja, na nossa comunidade de fé, temos sido cooperadores ou a gente só é consumidor da igreja? Você encara a igreja como supermercado? A farmácia? O louvor é bom, tem painel de LED, tem kids. Não, gente, a gente não vem na igreja para consumir a igreja, a gente vem na igreja para ser igreja, para somar, para fazer diferença também, para sermos facilitadores, para nos equiparmos, para termos ensino, para sair por aquela porta e transbordar Jesus. Rompa com a mediocridade, com a hipocrisia. Jesus, no texto que eu acabei de ler, ele fala que vocês não sejam como os hipócritas. A única raça que Jesus era duro, eram os religiosos, que pareciam, mas não eram. Jesus abomina quem parece, mas não é. Ele chama de sepulcro caiado. É tudo branquinho por fora, mas por dentro tem um corpo em decomposição. Que a gente não viva de aparência de espiritualidade, que a gente viva uma espiritualidade honesta, transparente, efetiva, que transborda sobre o outro, e seja esse outro crente ou não crente. O Senhor não mandou a gente amar os crentes apenas, amar só quem pensa igual a gente. O texto foi claro. Que glória que tem nisso? Até os publicanos fazem o mesmo. Trata a pessoa que pensa diferente de você da mesma maneira que você gostaria de ser tratado. Respeita o outro. Respeitar e amar não é aplaudir o pecado, mas não é desprezar. Enxerga a pessoa que está vivendo uma vida deliberadamente no pecado, com misericórdia. Ore por ela, Senhor, liberta a pessoa desse padrão de pensamento, onde ela está aprisionada no pecado, e ela não vê que ela está presa, ela pensa que ela está livre. E que seja você o abraço de Jesus, o ombro de Jesus, o alimento. Que as pessoas que se assentarem em uma mesa com você saiam abençoadas e não carregadas de maledicências e más notícias.
Senhor, nós estamos na Tua presença, Deus. Nós somos tão limitados e falhos, mas o Senhor é grande e poderoso. Sua misericórdia se renova sobre nós todas as manhãs. Nós temos a Tua palavra, que é a instrução. Nós temos o Teu Espírito, que nos habilita a viver de uma maneira excelente. Nós te pedimos nessa manhã que o Senhor nos aperfeiçoe, que o Seu caráter, Jesus, seja visto em nós. A pontualidade, a honestidade, a integridade, a verdade, a honradez, o cumprimento com as alianças e os compromissos sejam referenciais na nossa vida em um mundo em caos. Que a nossa casa, mesmo não sendo uma família perfeita, seja saudável. Que as pessoas olhando para a nossa família, para a nossa vida, vejam pessoas que se perdoam, que persistem, que não se abandonam e que permanecem acreditando na sua cura, no seu milagre, na sua vida. Que no nosso trabalho, Senhor, a gente não dê a túnica, mas dê também a capa. Que a gente não ande só uma milha, mas ande 2. Que nos tornemos indispensáveis, necessários, exemplos. Precisamos que o Senhor faça em nós o que o Senhor quer fazer, e que muitas vezes nós não deixamos que aconteça. Nós não estamos conformados às nossas falhas de caráter, Senhor. Nós sabemos que no Senhor, o Senhor pode ajustar todas as coisas. Nossos traumas, nossos vícios podem ser mudados, curados, e que a nossa vida pode glorificar o Seu nome por onde quer que a gente ande. Que nós não sejamos só cristãos nominais, Senhor, mas que a nossa vida revele Cristo às pessoas que não conhecem. Que a alegria do Senhor se estampe no nosso sorriso. Que a boa vontade, a misericórdia, a compaixão sejam encontrados em nós. Que sejamos acolhedores, bendizentes e não maldizentes. Que sejamos cheios de empatia. Que as discriminações não encontrem lugar no nosso coração, nem no nosso olhar. A graça nos iguala, Senhor, somos todos necessitados dela. Que a gente enxergue isso e a gente viva isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. E que você não seja apenas uma pessoa que estampa Jesus nas suas camisetas ou no seu linguajar. Paz do Senhor, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Que Jesus seja visto em cada atitude, em cada escolha e no seu amor pelo próximo. Para você amar, você não precisa de gostar. Você pode decidir fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. É isso que Jesus fez por nós. Ele deu a própria vida para nos ter de volta e nos reconciliar com Deus Pai. Siga a Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Deus abençoe vocês.